Oi, tudo bem? Meu nome é Walter, eu faço biblioteconomia e hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês a apresentação do MEDS, que é um padrão de metadados, como o MARC 21, só que ele veio depois do MARC 21 para cumprir uma coisa específica. O que é o MEDS? Vamos começar pelo conceito, como surgiu essa ideia. Inicialmente, o bibliotecário ele tinha que estar trabalhando na catalogação. A gente sabe como é que é a catalogação, todo mundo que é bibliotecário já catalogou e é um processo meio chato. Então esse processo de catalogação, ele era repetitivo e custava muito dinheiro. Então, as pessoas pensaram, por que não catalogar o livro só uma vez? Essa ideia que criou, basicamente, o que seria o XML, HTML da biblioteconomia, que é o MARC 21. O MARC 21 ele funciona justamente com o processo de interoperabilidade, que faz com que o processo de passar uma catalogação de uma biblioteca para outra não necessite de um software prioritário. Pode ser qualquer software, porque o próprio arquivo já tem a codificação para estar fazendo a transferência daquele arquivo de um sistema para outro. Então, com o sistema de catalogação sendo uma coisa muito cara, foi resolvida facilmente com essa ideia do Mark 21 tá vindo com mods e o MEDS que veio já para entrar no sistema de autoridade. A autoridade pode ser classificada como várias coisas, desde a afiliação, autor, tópico, entre vários outros códigos que tem dentro do MEDS que podem estar sendo catalogados como autoridade. Foi isso que aconteceu com o MEDS, que acabou sendo um sistema muito útil para o autor não estar perdendo o tempo dele buscando todos os pontos de acesso até conseguir achar as categorias daquela determinada autoridade. Então, como diria nosso grande Haganatha, poupe o tempo do leitor. E o que a gente fez foi poupar o tempo de todo mundo, né? Tanto do bibliotecário, quanto do leitor, quanto da biblioteca. E não só poupar o tempo, quanto poupar dinheiro. Então foi uma forma muito útil de estar colocando um aliado grande à catalogação com a programação. Ou seria o HTML, ou seria essa linguagem universal para estar realizando a tão famosa interoperabilidade, que é sobre tudo isso que a gente está estudando na nossa matéria de redes. Agora eu passo para as minhas amigas que vão apresentar o restante do trabalho. Valeu! Eu me chamo Daniela, hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoridades e suas vantagens. Taylor define controle de autoridade como um processo de manter a consistência nos cabeçalhos em um arquivo bibliográfico por meio de referências a um arquivo de autoridade. O termo controle de autoridade é um termo global e amplo para os processos técnicos que tem como objetivo alcançar o controle sobre as formas variantes dos pontos de acesso. Moraes aponta algumas vantagens decorrentes do controle de autoridade da criação de arquivos de autoridade. Algumas dessas vantagens são proporcionar melhor acesso à informação, vincular ponto de acessos, promover controle bibliográfico e contribuir para uma boa qualidade dentro do catálogo. Eu me chamo Vanessa e agora eu vou falar um pouco sobre os conceitos. MADS é um esquema XML com um conjunto de elementos de autoridade que pode ser utilizado para prover metadados sobre agentes como pessoas, informações, eventos, entre outros. Seu objetivo é complementar o sistema simples de organização do conhecimento, o SKOS. As classes e prioridades do MEDS são subclasses de itens do SKOS. Pode passar, slide. As características do MEDS pode ser identificada em outros padrões de metadados, como o MARC 21, sendo utilizado para comportar seus dados e registros ou para a criação de registros originais. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Mariana. Bom dia, eu sou a Mariana e eu vou falar sobre a estrutura de um registro MEDS, sobre os elementos principais e os elementos secundários. Um documento com registro MEDS, ele pode conter um único registro de autoridade ou uma coleção
de registro de autoridade. No caso de um único registro, o elemento raiz, o elemento que compreende todo o conteúdo de um documento XML, esse é o elemento MEDS. E no segundo caso, quando o elemento é um conjunto de registros de autoridade, ele é um MEDS Collection. Aqui na parte de baixo do slide, dá para você ver qual é a ordem do registro, como é o XML dele, e entre os Vs tem o registro de autoridade. E aqui tem o registro de autoridade, de coleção de autoridade. Agora, com relação aos elementos que estão presentes em um registro, os principais são autoridade. O elemento autoridade, ele forma o ponto de acesso para autoridade de pessoa, organização, evento, título ou termo, sendo o termo tópicos, gêneros e geográfico. O descritor MEDS, ele é muito utilizado para descrição de mapas por conta do atributo geográfico subdivision, que é um atributo do elemento autoridade. Ele indica ponto de acesso autorizado que pode ou não receber divisão geográfica, como nome de país, jurisdição, região e característica geográfica. O elemento principal relacionado, ele forma o ponto de acesso autorizado de entidade que está associada à entidade descrita no registro. Ele equivale às remissivas ver também dos catálogos. O elemento principal variante é o ponto de acesso não autorizado, a remissiva ver, que é aquela variação de nome. Além dos elementos principais, existem os subelementos, que são hierarquicamente subordinados, que é nome, para nomes de pessoas, entidades coletivas, eventos, conferências. Tem o title info, que é o título informação, que é utilizado para títulos uniformes, que é ponto de acesso autorizado que representam obras e expressões. E esse subelemento, ele tem título, subtítulo, part number, part name e non-sort. Esses subelementos são utilizados para cada um dos elementos que podem compor um título uniforme. Além disso, tem o subtítulo tópico, que são para pontos de acesso de assunto. Tem o subelemento de temporalidade, subelemento de gênero, geográfico, de hierarquia geográfica e de ocupação. Esses de ocupação são pontos de acesso que representam profissões. Os elementos secundários são afiliação, classificação, campo de atividade, identificador, linguagem, nota, URL e extensão. Sendo o URL a entidade que descreve o registro quando ele está presente em um website, por exemplo. E extensão é o elemento secundário para registrar dados que não são cobertos pelo MEDS. Pode passar, por favor. Aqui nesse slide, ele mostra alguns dos elementos secundários na sua forma de código. Primeiro tem o elemento secundário de afiliação, classificação, campo de atividade, identificador, linguagem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho de como funciona esse padrão de metadados. Que vocês desculpem a gente qualquer coisa, porque por mais que a gente esteja em casa, a gente continua nervoso do mesmo jeito a fazer a apresentação. Então é isso. Obrigada e até a próxima.